Boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos ao lado mais obscuro de toda a Rádio Código. Reúna toda a coragem que tiver e adentre o mundo do sobrenatural. Eu sou Daniel Golinelli e esta noite eu serei seu guia dentro das histórias mais tenebrosas. Começa agora o 1333. Nosso mundo está repleto de acontecimentos que não podem ser explicados através da lógica. Algumas pessoas depositam suas crenças na espiritualidade para dar sentido a esses acontecimentos paranormais. Lendas sobrenaturais são passadas de gerações em gerações até ficarem marcadas pelo nosso coletivo. O fato é que o sobrenatural sempre nos acompanhou durante os anos. Você certamente conhece alguém que já passou por uma experiência paranormal, ou talvez você mesmo já tenha vivido algum acontecimento sinistro. O 1333 está aqui para dar voz a essas histórias. Histórias que mostram que existe algo que vai além da nossa compreensão humana. Relatos que mostram a existência do sobrenatural. O relato que abre as portas dessa noite de mistérios foi enviado pelo ouvinte Alex. A história a seguir é envolta de ar sinistro que até hoje não abandonou os pensamentos de Alex. Esta é a história do Ventaneio. Olá, me chamo Alex, e até hoje eu não encontrei uma explicação para o que aconteceu naquela noite. Quando eu era mais novo, minha família possuía um viveiro de codornas. Em uma madrugada, ouvi um barulho vindo do viveiro. Era como se algum animal tivesse invadido o viveiro das codornas. E na mesma hora que eu ouvi aquele som, uma forte ventania começou. O mais estranho era que toda aquela ventania só estava acontecendo dentro do meu quintal. Olhei ao redor e não havia nenhum tipo de movimentação fora do quintal. As plantas do terreno vizinho não se moviam com o vento. Elas estavam todas intactas. De repente, meu pai saiu de casa e passou por mim. Ele então começou a falar palavras que eu não entendia. Era um dialeto estranho que eu não conseguia compreender. E quanto mais ele falava daquela língua sinistra, mais forte a ventania ficava. Foi então que eu pude ver que meu pai carregava uma faca na mão. Ele começou a caminhar até o portão em frente ao quintal da nossa casa. Perto desse portão havia um buraco. Meu pai ergueu a mão com a faca e espetou ela nesse buraco. Na mesma hora, a ventania e o barulho que vinha do viveiro pararam. Eu corri até o viveiro para ver se algo havia acontecido com as codornas. E para meu espanto, estavam todas mortas. Não havia uma única gota de sangue ou algo que indicasse que algum outro animal tivesse entrado no viveiro. Segundo meu pai, aquilo tudo foi causado por uma entidade maligna. Nós voltamos para dentro de casa e nunca mais falamos sobre esse acontecimento macabro. Não tenho uma explicação para o que aconteceu, mas mesmo depois de 38 anos, jamais esqueci dessa noite. O último relato desse bloco é do nosso ouvinte, Jonathan. Se você está sozinho agora, se prepare. O que você vai ouvir a seguir é a história tenebrosa de uma visita sinistra em uma madrugada. Essa é a história da sombra. Essa história ocorreu em uma madrugada na qual eu fui me deitar muito tarde da noite. O relógio já marcava 3 horas da manhã, mas eu ficava olhando para a parede sem conseguir dormir. Depois de algum tempo, eu senti algo atrás de mim. Então abri os olhos e, por ser muito curioso, dei uma olhada pelo canto do olho para ver o que era. Aquela coisa atrás de mim era uma sombra tão alta que alcançava o teto do meu quarto. Eu comecei a entrar em desespero e puro medo. Então aconteceu algo que me deixou em pânico. Aquela sombra sussurrou para mim: "Menino, não olha para trás. Se você olhar, você vai se assustar." Se antes eu já estava em desespero, agora ainda pior. Depois que aquela coisa falou comigo, não me lembro muito bem o que aconteceu. Mas consegui me levantar da cama e gritar freneticamente por ajuda. Meus pais vieram correndo para dentro do meu quarto e quando acenderam a luz, aquela sombra já havia desaparecido. O 1333 vai para um breve intervalo, mas não se perca na escuridão. Nós voltamos em breve com muitas outras histórias sinistras. O 1333 está de volta, com muito mais relatos assombrosos para te manter acordado nessa noite. Muita gente diz que as almas das pessoas que já faleceram podem estar ainda presas em nosso plano, sejam entes queridos tentando se comunicar ou pessoas que não foram capazes de passar para outro lado. Os relatos a seguir mostram casos de pessoas que tiveram contato com esse tipo de fenômeno paranormal. O primeiro caso desse bloco foi enviado pela Vitória Maria. Essa é a história do encontro com o avô. Essa história aconteceu com minha mãe, enquanto ela estava na casa da minha avó paterna. No dia em questão, havia chegado algumas visitas na casa da minha avó, e como a casa era um sobrado, minha mãe desceu as escadas do primeiro andar para receber as visitas. Ela foi descendo os degraus e fez seu caminho para a cozinha, porém antes que pudesse entrar,
ela percebeu que havia alguém dentro da sala de estar. Ela se virou para cumprimentar a pessoa. Era um senhor já de idade, careca, usando óculos e um terno. O homem acenou com a mão, e depois disso minha mãe entrou na cozinha. As horas foram se passando e as visitas foram embora. Na hora do jantar, quando todos nós estávamos reunidos na mesa fazendo a refeição, minha mãe perguntou quem era aquele senhor careca e de óculos que estava na sala de estar. Todos olharam para ela com uma expressão de espanto e disseram que entre as 2 visitas que estavam na casa naquele dia, não tinha nenhum senhor. Mas minha mãe insistiu que tinha visto aquele homem. Então quem poderia ser aquela terceira pessoa? De acordo com a descrição, um senhor careca, de óculos, só poderia ser um membro da família, o meu avô, que já estava morto há muitos anos. O próximo relato é uma aparição misteriosa que vai te surpreender, enviado pelo ouvinte Renato. Essa é a história da fita de casamento. Essa história aconteceu com uma amiga de minha irmã, que vou chamar de Alice. Alice tinha renovado os votos de casamento e resolveu realizar uma festa para comemorar o feito. Ela até fez questão de gravar o evento em uma fita. Dias depois, Alice decidiu assistir a fita da festa e enquanto assistia a gravação, ela acabou caindo no sono. Enquanto dormia, Alice teve um sonho. Nesse sonho, ela encontrava com sua tia, muito querida por Alice e que já havia falecido. No sonho, Alice conversou com essa tia e lamentou que ela não pôde ir à sua festa. E para sua surpresa, a tia respondeu: "Eu fui sim. Olha no vídeo, que eu estou lá." Com essa última fala da tia, Alice acordou assustada. Algo dentro dela dizia que não deveria deixar esse sonho passar batido e que deveria rever o vídeo. Então, assim ela fez. Alice voltou à fita e assistiu minuciosamente a gravação, prestando atenção em cada segundo. E para seu espanto, sua tia, morta há muito tempo, realmente estava lá. E não como forma de vulto ou borrão como geralmente acontece em casos parecidos. A tia de Alice estava de pé, passeando entre os convidados e assistindo ao evento com um sorriso nos lábios. O 1333 vai para mais um breve intervalo, mas não saia daí se ainda tiver coragem. Nós voltaremos com muito mais terror. O 1333 está de volta trazendo mais uma coleção de histórias repletas de terror para te acompanhar nessa noite. E para começar esse bloco, vamos ouvir os momentos de pavor vividos pela ouvinte Noah. Esse é o relato do monstro sorridente. Olá, me chamo Noah, e essa história macabra aconteceu comigo em um dia que eu fui dormir na casa de uma amiga. A irmã dela entrou em trabalho de parto aquela noite, e para não deixar essa minha amiga sozinha, eu fui fazer companhia. Acabamos dormindo às 3 da manhã, depois de horas conversando, mas o tempo passou tão rápido que nem parecia que eu havia dormido. Logo tive a sensação que estava amanhecendo, que minha amiga já havia acordado, pois ouvi passos, como se alguém estivesse entrando na sala onde estávamos dormindo. Os passos foram chegando cada vez mais próximos do sofá, aonde eu estava deitado, até que senti que algo parou atrás de mim. Por medo, eu não me virei. Eu não me virei para ver o que era. Porém, pude sentir que aquilo se aproximava cada vez mais. Foi quando senti 2 mãos no meu braço, e o peso de algo se debruçando em cima de mim, como se quisesse ver meu rosto, que estava virado para o sofá. Eu já estava aterrorizada, mas mesmo assim eu olhei por cima do ombro, e foi então que eu vi aquela coisa horrorosa que nunca mais deixou de assombrar meus pensamentos. Aquilo era como um monstro. Tinha olhos gigantes que me encaravam sem piscar, e um sorriso bizarro. Fiquei com tanto medo que achei que eu fosse morrer ali mesmo. Mas quando fui tentar me mexer, senti que aquela coisa não estava me segurando. E quando consegui me virar, não tinha mais nada ali. Aquele monstro tinha simplesmente desaparecido. Eu até pensei que eu poderia estar sonolenta demais e acabei imaginando coisas. Mas eu senti aquele peso e tudo pareceu tão real. Acordei minha amiga e perguntei se ela havia se levantado depois que deitamos para dormir. Ela disse que não. Fiquei ainda mais apavorado. Foi aí que peguei minhas coisas e fui embora da casa dela. Nosso último relato de hoje conta um encontro com um ser sombrio que aterrorizou a noite de um casal. Enviada por Kimber, esta é a história do Homem da Meia-Noite. Esse relato aconteceu com meu tio e minha tia. Minha família inteira é muito religiosa. A maioria segue o cristianismo. E esses meus tios não só seguiam a religião, como eram caseiros de uma igrejinha em uma cidade rural na Paraíba. Todos os dias, eles eram os últimos a saírem da igreja. Por isso, eles costumavam voltar para casa bem tarde da noite. Em uma dessas noites, uma coisa incomum aconteceu. Depois que o culto havia terminado, eles perceberam um homem parado em frente à igreja, observando os dois. Minha tia, pensando que poderia ser alguém que queria buscar alguma ajuda espiritual, se aproximou do homem e começou a pregar sobre Deus. O homem escutou tudo em silêncio, prestando muita atenção. E quando minha tia terminou seu sermão, aquele homem apenas disse: "Hoje, à meia-noite, eu volto para ver vocês."
E depois disso, ele se afastou. Meus tios acharam aquela situação toda muito estranha, mas com a fé que tinham, não acharam que nada de mal poderia acontecer. Meus tios trancaram a porta da igreja e voltaram para casa. O resto da noite seguiu como normal. Eles jantaram, tomaram banho e foram se deitar. Mas no meio da noite, minha tia acordou com uma sensação muito ruim. Quando ela abriu os olhos e se virou de costas, algo perturbador estava pairando no ar. Ela viu aquele mesmo homem que estava na frente da igreja. Ele estava acima da cama, como se estivesse flutuando sobre eles. Ele olhava os dois sem dizer ou fazer nada. Apenas encarava os dois com seus grandes olhos. Minha tia, completamente apavorada, se virou e sacudiu meu tio para que ele acordasse. E foi aí que a aparição daquele homem desapareceu. Meus tios se levantaram e foram orar. Essa história circula na minha família até hoje, e todos os nossos parentes acreditam que essa aparição foi real. O 1333 vai ficando por aqui. Todos os relatos lidos aqui hoje foram enviados para a nossa produção através do Instagram 1333. Alguns ouvintes preferiram manter seus reais nomes em segredo. Muito obrigado por sua companhia, de olho bem aberto pelo resto da madrugada. E até breve.